Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Que bom que estamos juntos em mais um domingo aqui no programa Em Tuas Mãos, nesta primeira edição do mês de maio, mês de Maria. Esse mês está recheado de novidades aqui no programa Em Tuas Mãos e nós temos muito o que apresentar sobre Nossa Senhora, até porque vale a pena ficar no colo dela e espalhar mundo afora a sua suave presença. Até porque ela foi que gerou o amor maior. E é justamente sobre esse amor que a carta de São João, a primeira carta de São João, vem nos falar na liturgia de hoje. Eu quero convidar você a acompanhar comigo esta leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasce de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. E no programa de hoje você acompanha como foi a primeira concentração do apostolado da oração. Tem também uma entrevista com o padre Valfran Rios sobre o papel de Maria para a humanidade. E ainda uma entrevista com o padre Eliomar Ribeiro, ele que é cantor e compositor de várias músicas da nossa igreja. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui no programa Em Tuas Mãos. Olha, gente, nesse mês de maio, ao longo desse mês de maio, você vai poder acompanhar aqui com a gente vários temas relevantes sobre a história de Nossa Senhora, sobre o seu papel para a humanidade, sobre a importância de Maria no nosso meio. E para começar, hoje tem uma entrevista com o padre Valfran Rios, justamente falando sobre esta mulher por excelência. Que coisa boa iniciar mais um mês de maio. E você aí de casa com certeza sabe que este mês é totalmente dedicado a Nossa Senhora. Por isso que nós já começamos bem falando de Maria, como um exemplo a ser seguido em nossa atualidade. Para falar sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com o padre Valfran Rios, mariologista aqui de nossa Arquidiocese de Teresina, que está aqui hoje em nosso programa Em Tuas Mãos. Padre, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Então, para começar essa nossa conversa, padre Valfran, quero começar logo lhe perguntando como que Nossa Senhora pode ser justamente este exemplo para as nossas vidas no cotidiano. Maria foi um exemplo sobre várias dimensões, um exemplo de mulher, uma mulher virtuosa, uma mulher que nos ensina que não precisa procurar prazeres fáceis, nem no pecado, que o ser humano, em Deus, ele pode se realizar plenamente. Uma mulher virtuosa que amou, uma mulher que serviu, uma mulher que foi uma excelente esposa, mãe, serva. E para nós cristãos, celebrar o mês de maio e recordar a Maria é uma graça imensa de poder entrar nessa dinâmica de que vale a pena um ser humano buscar Deus e é possível ser feliz, como ela mesma diz. A minha alma se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria nos dá um exemplo de que é possível se alegrar e ser feliz com Deus. Focando nesta nossa realidade contemporânea, o que o senhor poderia dizer para a gente de que Maria tem a nos ensinar nesta nossa vida social de agora? Maria tem a nos ensinar que o ser humano, ele pode com Deus viver plenamente, pode ser feliz, é o principal. A Imaculada Conceição nada mais é do que uma renúncia ao pecado e um sim ao bem, à virtude, ao amor. Maria ensina a sociedade de hoje que cada vez mais quer viver sem Deus, ela nos ensina que com Deus é possível um ser humano ter sentido, ter gosto, ter prazer na vida e ser feliz.
Impossível falar de Nossa Senhora e não lembrar do sim que ela deu ao plano de Deus. É neste momento, Padre, que eu quero justamente lhe instigar a falar um pouco sobre a importância do sim de Nossa Senhora ao plano de Deus para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento de fé. Certamente, meu irmão. Maria, ela também viveu uma fé profunda. Ela, como diz a igreja, peregrinou na fé. A vivência da fé em Maria não foi tão fácil. Foi uma fé que se entregou, foi uma fé que suportou sofrimentos, silêncio de Deus. Tantos anos ela esperou até que seu filho se manifestasse ao mundo. Uma fé que foi provada no dia a dia da vida, uma fé que soube esperar o tempo de Deus. É isso que Maria nos ensina. O ser humano hoje, ele é muito apressado. Ele quer que as coisas se resolvam logo, rápido. Já reze, quer que Deus faça logo um milagre ali. E Maria nos ensina que na fé nós temos que esperar o tempo de Deus. E quando Deus quiser, Ele vai se manifestar. É isso que a fé nos dá, essa certeza da presença de Deus na nossa vida. Este foi um sim de personalidade, porque geralmente quando falamos de Maria, nós esquecemos que ela poderia ter dito não ao plano de Deus. É isso mesmo, Padre? A gente pode dizer que foi um sim de personalidade, com firmeza, com afinco? Com certeza, Maria tinha duas possibilidades. Todo ser humano, ele é livre. Deus nos deu livre-arbítrio, a capacidade de escolher o bem, de escolher o mal, de dizer sim, de dizer não. Maria, ela preferiu dizer sim. Poderia dizer não, mas ela quis dizer sim. E nos ensina que vale a pena dizer sim a Deus. O ser humano não perde buscando Deus, nem buscando a igreja. Pelo contrário, o ser humano ganha. Ele ganha uma possibilidade de se entregar ao mistério de Deus. E hoje, atualmente, como é que nós, devotos de Nossa Senhora, podemos honrar este exemplo que Maria é para nossas vidas? A melhor forma de honrar o exemplo de Maria é fazer o que ela nos pediu, fazei tudo o que ele vos disser. Um cristão que ama Nossa Senhora precisa entender isso. Ele deve amar a Virgem Maria para chegar a Jesus. Ele não deve parar na Virgem Maria. Ele deve ver a Virgem Maria como uma seta que aponta para o principal, o Cristo. Então, hoje nós vamos ser verdadeiros filhos da Virgem Maria, verdadeiros devotos, fazendo o que Jesus disser, fazer de Jesus o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso tudo, como ela o fez. Como eu disse no início dessa entrevista, estamos apenas iniciando o mês mariano, uma oportunidade nova de reforçarmos e falarmos cada vez mais, com mais afinco, com mais amor e com mais frequência sobre Nossa Senhora, sobre este exemplo que ela é para as nossas vidas de fiéis católicos cristãos. Padre Valfrão, muito obrigado pela sua participação no programa. Volte sempre, tá bom? Obrigado, meu irmão. Sempre é um prazer estar aqui com vocês e quando precisar, estarei a serviço. Coisa boa. Programa em Tuas Mãos continua. E a nossa equipe foi até a nossa cidade vizinha, aqui em Timon, no Maranhão, para conhecer a história da família de Isaura e Regino. Eles fazem parte da paróquia de Santo Antônio, lá em Timon, e vêm apresentar para nós um pouco do seu testemunho. Iniciando bem o mês mariano, vamos apresentar para você uma família totalmente dedicada a Nossa Senhora. A mãe do lar e as 3 filhas são consagradas a Maria. A avó segue o itinerário para se consagrar. Próximo a tomar a decisão será o pai, se assim Deus quiser. A família não poderia ser de outro jeito. Motivos eles têm de sobra para amar aquela que só aponta para Jesus. E é essa história que você conhece a partir de agora. A devoção primeira desta servidora pública é a Nossa Senhora Aparecida. A mãe do lar, além dos motivos espirituais, nutre uma relação afetiva com a padroeira do Brasil. É porque essa mãe, ela é muito assim acolhedora e sempre que eu peço alguma coisa a Nossa Senhora, e principalmente a Aparecida, sempre é me revelado. Eu às vezes até digo assim, meu Deus do céu, tudo que eu peço a Nossa Senhora Aparecida, as coisas acontecem comigo, na minha vida, e as graças acontecem. E eu fico assim impressionada, porque às vezes também eu perdo muitas coisas. Aí eu disse assim, Nossa Senhora Aparecida, faça aparecer
objeto tal. E as coisas acontecem. E Dona Isaura já conta com 24 anos usando branco sempre no mês de maio. O amor pela Mãe de Deus cresceu quando um problema de saúde muito grave chegou neste lar. Dona Isaura chegou a passar 12 dias na UTI e o que ela costuma dizer a todo mundo? Que ela é um milagre vivo de Deus. Eu tive embolia pulmonar bilateral nos 2 pulmões. Então, é o seguinte, como foi? A minha família ficou rezando o tempo todo. Eu sabia que eles estavam rezando, mas não sabia tanto. Aí a doutora Suzane, depois de tudo acontecido, que era uma das que ficava na UTI, ela disse assim, eu já vi muita família evangélica dentro desse hospital, que foi no HTI, mas eu nunca tinha visto uma família católica tão religiosa rezar o terço aqui na porta, porque não podia entrar, né? Na porta da UTI, ficavam rezando as 3 de joelho regindo. Então, Maria sempre aparecia para mim, né? E eu pedi assim na UTI, se fosse o momento que eu fosse embora, que eu já fosse para o pai, aí eu pedi que as meninas chamassem o Padre Osório. Foi 2 padres que eu lembrei, foi o Padre Osório e o Padre Daniel. E todos os 2 foram lá. E eu quero te dizer que eu estava no 7º dia de UTI, foi quando o padre fez a unção dos enfermos, porque eu achava assim, se eu recebesse a unção dos enfermos, eu já podia partir tranquila, né? Então, eu recebi, ele me falou de todo o problema dele, que teve na UTI também, o Padre Osório, e aí ele me deu a hóstia consagrada, e eu lhe digo, no dia seguinte, a doutora disse assim para minhas filhas e para o meu marido, que ela ia tirar os aparelhos, se eu respirasse bem, eu ia para a semi-intensiva, e foi a partir desse dia que eu recebi o pão da vida, e eu quero te dizer, Lívio, que eu sou um milagre de Deus. Regino é professor e revela que sempre foi devoto de Maria. Para ele, sua madrinha de batismo é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu, desde o primeiro momento que nasci, eu já fui entregue a Nossa Senhora. É minha madrinha, né? Eu sou da época onde os meus padrinhos de Seu e minha madrinha Francisca são padrinhos de procuração. Na realidade, é São José e Nossa Senhora. O casal teve 3 filhas. Para Reginaura, nutrir amor por Nossa Senhora sempre foi algo natural e necessário. A Mãe de Deus sempre foi e é um exemplo de vida a ser seguido. Muitas coisas Nossa Senhora fez na minha vida e eu sou muito feliz por ser devota a ela. Graças a Deus sou consagrada a Nossa Senhora, né? Eu e todas as mulheres da minha família, né? Minha mãe, minhas irmãs. Assim como ela acolheu Jesus, né, em seu ventre, todas as nossas mães acolheram cada um de nós no ventre delas. Né? Então é isso que eu trago para mostrar que ela é mãe, que ela existe. Né? Que se você pedir para ela com muita fé, pode ter certeza que ela vai lhe atender. Em todos os cantos da casa se tem uma imagem de Nossa Senhora, até nas roupas. Já não se tem mais a conta de quantas camisas com motivações marianas se tem no lar. Basta lembrar Maria, do amor terno de mãe que elas estão comprando. Consagrar era o caminho mais correto, após tantas emoções vividas pela família. O convite da consagração surgiu justamente quando a mãe estava na UTI. Foi logo em seguida que ela fez a cirurgia, né? Teve essa complicação da embolia pulmonar e aí foi para a UTI. Foi nesse momento que realmente a gente mais se apegou a Nossa Senhora. E quando a gente fez 3 meses de preparação da consagração à Nossa Senhora, o dia que a gente se consagrou foi no dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro. Mas a emoção vem à tona quando os dias de UTI da mãe são recordados. Em meio a tanta dor, a família conheceu o lado mais amoroso de Nossa Senhora. Quanto a Nossa Senhora, complementando mais, ela é realmente uma mãe. Você se sente... Eu lembro demais quando eu estava naquela porta da UTI e eu não sabia mais o que fazer. E quando eu chegava em casa, eu não fazia mais nada. Eu passava o dia deitada, né? Não conseguia fazer mais nada na minha vida. Só pensando na mãe. Aí, quando eu chegava lá no UTI, eu só fazia rezar. Toda vez eu com a de Nossa Senhora, para ela saber que a gente estava lá e que Nossa Senhora também estava com ela. Violeta também adotou a devoção de usar branco passada pela mãe. A roupa não é um amuleto ou algo do tipo. É um sinal público de amor, respeito e gratidão pela companhia de Maria. E por vezes ela foi criticada pela postura, mas nunca abandonou o amor por Nossa Senhora. A gente mostra essa questão da devoção à Nossa Senhora, é até um exemplo para que outros jovens possam ver, né? Então a gente pode se manifestar no trabalho, na faculdade, e era isso que a gente
fazia e faz até hoje, né? E num desses meses de maio, que foi no ano passado, eu usando branco no meu trabalho, aí uma colega chegou e disse assim, Violeta, tu só usa branco. Eu disse, no mês de maio porque eu sou devota de Nossa Senhora. Aí eu disse assim, ela se incomodou, né? Porque disse que eu estava usando muito branco. Eu disse, olha, você devia ver Nossa Senhora em mim, né? Recentemente, a mãe de seu Regino veio compor A Alegria do Lar. Ela, que é um referencial de fé para as netas, conta ainda que seu segredo de vida equilibrada sempre foi rezar o terço, com fé, afinco e devoção. Eu rezo o terço porque eu acredito muito nela e tudo que eu peço, eu sou atendida. Minha família é minha base. E não somente a família de Isauro e Regino, mas também tantas outras famílias, todos os quadros, as matérias, as entrevistas exibidas aqui no programa Em Tuas Mãos, você pode acompanhar através do nosso canal do YouTube. Por isso, acesse a nossa página, se inscreva e também compartilhe essa nossa programação. Em Tuas Mãos. Olha, gente, duas coisas precisam caminharem juntas, tanto a comunicação como também a liturgia. Por isso, você que faz parte do setor litúrgico em sua comunidade, fique atento a esses bons conselhos. Nos dedicando um pouco mais a entender sobre o processo de comunicação dentro da nossa igreja, nós vamos realizar hoje uma entrevista bastante interessante, que vai correlacionar justamente o ato de se comunicar com a liturgia. Sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com o Frei Francisco Lopes, aqui do convento de São Benedito, que integra a Forania Centro de nossa arquidiocese. Frei Lopes, bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia, paz e bem a todos. Quero começar justamente lhe perguntando, Frei Lopes, toda paróquia, toda capela deveria ter um grupo dedicado exclusivamente ao estudo da liturgia? Sim, não é uma questão opcional. Uma paróquia, uma comunidade que não estuda, que não se forma para a liturgia, a tendência é que a liturgia seja mal comunicada. E qual é justamente esta importância de se ter um zelo pela a comunicação, pela liturgia da missa? Vem pela própria natureza das palavras, seja tanto liturgia, que é uma palavra de origem grega, que significa um serviço feito ao público, à comunidade, não é? E também a palavra é comunicação, não é comum união como a gente pensa, mas na raiz latina é comum munus, é um serviço comum, ou seja, um serviço aos outros. Então, trocando em miúdos, seja liturgia, seja comunicação, são um serviço ao público, aos outros, à assembleia. Então, eu não posso fazer pela minha cabeça, do meu jeito. Eu tenho já uma herança, a liturgia não sou eu que fabrico. Então, eu tenho que comunicar algo que a igreja me confia, um serviço, um munus que a igreja me confia. Falando sobre postura, qual deve ser a postura ideal de uma pessoa que vai se dedicar a fazer as leituras durante uma missa? É claro, aqui também nós falamos dos leigos e também dos padres que vão se dedicar a fazer essas leituras. Como eu já disse, leitor é um ministro, então o leitorato é um ministério, e isso já foi levado muito a sério no início da igreja, e agora se está retomando, e é recomendado pelos documentos da igreja, sobretudo foi retomado a partir do Concílio Vaticano II, que já está para fazer 60 anos e a gente não consegue colocar em prática. Então, o leitor deve se preparar. A gente não pode pegar assim uma pessoa que chegou na igreja naquele momento, agitada, nervosa, que não tem costume de ler, sobretudo que não teve nem tempo de passar um pouco a vista, não é, no texto antes de proclamá-lo. E lembrar sempre que não estamos lendo para nós, não é como eu leio aqui o jornal na minha casa, a cabeça curva, então estou lendo para os outros, então a minha postura, a minha voz, o meu olhar, os meus gestos, tem que dar a entender que eu não estou somente compreendendo, mas também vivendo a palavra que estou proclamando. Para que tudo fique melhor compreendido, quando falamos de liturgia de uma celebração, estamos nos referindo a quê, Frei Lopes? A liturgia de uma celebração é justamente a revelação do mistério de Deus. Como eu disse, não estou comunicando a minha palavra, nem o meu gesto, nem o desejo do meu coração, nem a minha emoção. Eu estou sendo instrumento, estou servindo a Deus para que a comunidade que participa do culto da celebração, ela também entre nesse mistério da fé
que todos estão ali convidados a celebrar. Qual seria o seu recado com relação à comunicação? É aquela de nós procurarmos ser verdadeiros, não é? Autênticos naquilo que comunicamos. Aliás, este ano, o tema que o Santo Padre escolheu tem justamente esse combate a fake news, né? Ou seja, as mentirinhas que se inventam. Então, às vezes, também certas criatividades, não é? Mirabolantes dentro da liturgia, ao invés de comunicarem aquilo que é o mistério de Deus, desviam a atenção das pessoas, transmitem outra coisa, menos o mistério da fé. Frei Lopes, muito obrigado pela sua participação no programa Em Tuas Mãos. É sempre um prazer compartilhar de sua sabedoria. Volte sempre, tá bom? Eu agradeço o convite e espero que de agora em diante todos celebremos melhor e mais vivamente a palavra, a Eucaristia, o culto ao Deus verdadeiro. Muito obrigado mais uma vez. Programa Em Tuas Mãos continua. Em tuas mãos. A Arquidiocese de Teresina celebrou com Santa Eucaristia os 40 anos da ordenação episcopal de Dom Celso José, um de nossos arcebispos eméritos. O momento de ação de graças ocorreu na Igreja de Cristo Rei, zona sul da capital do Piauí, e reuniu amigos e clero de nossa arquidiocese. Padre Fábio Fernandes foi ordenado por Dom Celso e festeja a oportunidade de estar próximo ao arcebispo emérito na data. Foi ele que me acompanhou vocacionalmente, me acolheu no seminário, me deu os ministérios, me ordenou diácono e padre da Igreja de Jesus. Então, para mim, é uma satisfação imensa louvar a Deus pela vida desse homem tão grande, tão simples que é Dom Celso, ele que veio, como diz seu lema, para servir. Dom Celso, que Deus te abençoe, a Virgem o proteja, hoje e sempre. Amém. Dom Celso José Pinto da Silva nasceu no dia 29 de outubro de 1933, na cidade do Rio de Janeiro. A ordenação presbiteral ocorreu no dia 14 de março de 1959. Dom Celso foi nomeado como 5º arcebispo de Teresina pelo Papa João Paulo II, em 1º de maio de 2001, e ficou no cargo até 3 de setembro de 2008. Para o arcebispo emérito, a lembrança mais querida do período em que exerceu a missão de bispo foi justamente a de ordenar padres. É claro, porque eles todos continuam, né, o serviço, o trabalho que a gente realizou, e por isso é que são mais recordados. A celebração contou com a presença de padres que conviveram com Dom Celso na Bahia, além de fiéis da época de seu episcopado. Um dos amigos presentes foi o bispo da Diocese de Amargosa, no estado da Bahia, Dom Valdemir Ferreira dos Santos, que destacou a jovialidade do espírito de Dom Celso. 3 momentos importantes, a meu ver, vejo na vida de Dom Celso. Primeiro, a paixão por Jesus. Por isso mesmo, a sua experiência do encontro pessoal com o Senhor e ter esse entusiasmo, a alegria de ser servo do reino. O segundo, a sua afeição à igreja. Foi sempre amante da igreja. Não importa a ideologia de quem age na história, ele foi sempre um servo. Aquele que teve sempre afeição à igreja, à luz da Sagrada Escritura, na força do Espírito Santo, ele soube dar esta razão da alegria e da esperança com a afeição à igreja. Por último, vejo também em Dom Celso o seu amor aos pobres. Isso o fez cada vez mais servidor do reino a partir do empobrecido, do excluído, do marginalizado, sem preconceito. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, também participou da celebração e falou da graça de ter Dom Celso presente em nossa cidade e na estrutura de nossa igreja particular. Ele tem como lema para servir, e a sua vida com certeza foi entregue, foi doada, e isso é o serviço tornado ato, tornado ação concreta. Por exemplo, cantamos o nosso Te Deum a Deus que o conservou vivo, feliz entre nós, e pedimos que copiosas bênçãos desçam sobre ele nessa fase da vida em que ele já está limitado pela saúde, na movimentação, mas o coração é o mesmo, que se consagrou a Deus para servir. E mais informações, até mesmo sobre os 40 anos do episcopado de Dom Celso José, você acompanha também no nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Em tuas mãos.
E olha, zeladores e zeladoras de nossa arquidiocese e também de algumas regiões vizinhas estiveram reunidos na primeira concentração do Apostolado da Oração. Eu estive presente no momento e agora trago mais informações para você. Ser missionário segundo o coração de Jesus é o chamado do Apostolado da Oração, que em Teresina realizou no último domingo, 29 de abril, a primeira concentração do movimento. Cerca de 1.000 zeladores e zeladoras, não somente da Arquidiocese de Teresina, mas também de outras dioceses do Piauí e até mesmo do Maranhão, participaram do momento. Para o diretor espiritual do Apostolado da Oração em nossa arquidiocese, esse foi um momento de muita alegria por o povo de Deus ter atendido esse chamado. Foi um ano de trabalho. Hoje temos aqui o fruto desse trabalho, esse grande encontro, congregando todos que fazem o coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus dissemina o seu amor através dos missionários, que carregam no peito duas palavras que, de acordo com Dom Jacinto Brito, são bases de sustentação da nossa igreja. O próprio nome já nos sugere isso. Apostolado quer dizer envio. E ninguém é enviado para ficar parado, né? Se é enviado em missão para andar, para agir. E a oração é um movimento do coração. E esse envio é exatamente para que a pessoa não fique presa a si mesma, mas ela abra seu coração às dimensões do mundo, às necessidades das pessoas. O momento contou com a presença do padre Eliomar Ribeiro, ele que é diretor nacional do Apostolado da Oração, e também com a animação do padre Jardel e Banda Mais Fides. Quem aqui esteve ficou contagiado com a alegria do encontro e da certeza de que o Apostolado da Oração é sinal de vivência de fé. Eu acho um momento muito importante para nos confraternizarmos, todo mundo, todos os apostolados, né, de Teresina, do interior. Está maravilhoso, estou adorando. O coração está vibrante, o coração está numa pulsação enorme, porque é a festa do Sagrado Coração de Jesus, esse coração que é acolhedor, o coração que cabe todo mundo. Espero que tenha muitos outros para a gente participar, né? Muito bom, graças a Deus está sendo muito bom mesmo, viu? Os padres animam bem, né? E as palestras, muito boa, maravilhoso. É o amor pelo Sagrado Coração de Jesus que exala desde muito cedo. Pedro Henrique tem 12 anos e já entende a importância da missão que vive hoje. Nossa missão é cantar as maravilhas do Senhor, anunciar o coração que Jesus é misericordioso. Quando a gente se consagra ao Sagrado Coração de Jesus, a gente se entrega. É igual uma consagração a Maria. A gente se consagra interiormente e exteriormente ao Sagrado Coração de Jesus, oferecendo nossas vidas e os nossos dons. E já tem expectativa para o próximo ano. O desejo dos organizadores é que esse público atinja tantas outras regiões do nosso estado. Assim, no próximo ano, colocar todas as cidades do Piauí, assim como vizinha Teresina. Esse pessoal todo está do coração de Jesus, tem amor, vamos fazer um movimento maior ainda. Claro que vai dar mais trabalho, a estrutura vai ter que ser maior, mas o coração vai dar força, coragem e luz para a gente fazer tudo isso. E a caminhada da fraternidade já se aproxima, e agora no próximo dia 10 de junho e no último domingo, o segundo passeio ciclístico para divulgar a caminhada movimentou toda a nossa cidade. Você acompanha detalhes nessa matéria. Era uma manhã de domingo, 29 de abril, e esta turma já estava disposta a pedalar em prol da fraternidade. Além de divulgar a caminhada da fraternidade, o passeio ciclístico é um momento oportuno para encontrar amigos, estar com a família e, principalmente, fazer um bom exercício. Aqui tem vários amigos, né, pessoas que não se encontram há bastante tempo, então é uma forma de confraternização e de saúde, né, de incentivo ao esporte, né, ao lazer. Saviana Marques não perde nenhuma edição. Desde o ano passado, além de vestir a camisa da caminhada da fraternidade, ela afirma que é uma oportunidade para contagiar o amor de Deus durante o percurso. Já que a gente caminha junto, por que não pedalar juntos, né? A gente leva alegria, a gente leva amor, a gente leva água para poder repor as calorias perdidas.
Além de idosos e adultos, as crianças também participaram do momento com muita disposição. Maria Júlia acordou cedo e o sorriso dela não nega o quanto é bom participar do momento. Eu acho muito legal, porque além da gente pedalar, né, a gente tem uma harmonia muito boa, assim, com a natureza, com essas coisas. Além do passeio ciclístico, outros momentos já estão sendo organizados para intensificar a divulgação da Caminhada da Fraternidade. Dia 19 de maio, para quem gosta de um bom forró regional, tem um show com a banda Xenhenhen. É uma atração que vai acontecer na Casa Blanca. Quem quiser participar, adquire o kit por R$50, o kit, a pulseirinha que dá direito à entrada, e você compra a camisa da caminhada e vai para o show. Em tuas mãos. Coração de Cristo, que tanto nos amais, fazei que vos amemos sempre muito mais, fazei que vos amemos sempre muito mais. Coração de Cristo, que tanto nos amais, fazei que vos amemos sempre muito mais, fazei que vos amemos sempre muito mais. Ele é jesuíta, tem 19 anos de sacerdócio, mora em São Paulo e atualmente é diretor nacional do Apostolado da Oração. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o padre Eliomar Ribeiro, e quanta graça tê-lo conosco aqui neste domingo, viu, padre? Bom dia, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia a todos que nos acompanham nesse programa. Uma alegria estar aqui com vocês. E a gente já vai começar querendo entender um pouco mais dessa sua missão a nível de Brasil com o Apostolado da Oração. Explica para a gente um pouco mais sobre isso. Então, o Apostolado da Oração é um batalhão de gente no mundo, no Brasil. São 36 milhões de pessoas ao redor do mundo que são filiados, são membros, né, associados ao Apostolado da Oração. E no Brasil, ao redor de 3 milhões de pessoas nas várias dioceses. Nós temos grupos em todas as dioceses. E a minha missão é acompanhar, animar, fortalecer a caminhada desses grupos, num processo que a Igreja vem pedindo nos últimos tempos, que é de recriação do movimento, ou seja, fazer melhor ainda o que a gente já está fazendo. A missão principal do apostolado é ajudar a sustentar a vida da Igreja, a missão da Igreja, com a oração, o oferecimento diário, a vida de cada dia, rezando com as intenções que o Papa nos dá todos os meses. Agora, além dessa missão com o Apostolado da Oração, o senhor também já tem uma longa caminhada com a música. E aí, já trazendo um pouco para o nosso artista da fé de hoje, o nosso quadro, eu quero que o senhor explique para os nossos telespectadores como foi que tudo isso começou. Bom, dizer artista da música seria talvez demais para mim, sobre mim. Agora, é importante que a música me acompanha desde a minha adolescência. Eu, com 16 anos, comecei a aprender sozinho a tocar um pouco de violão. Depois, quando tinha 18, 19 anos, fiz uma primeira música minha, dedicada a Nossa Senhora, que venceu um festival de música na minha cidade. E aí eu fui, com isso, me animando cada vez mais. Depois, quando entrei na Companhia de Jesus, eu também fui fazendo algumas canções, a Oração de Santo Inácio, que eu musiquei. Depois, então, a pastoral me requereu mais músicas, seja com a Pastoral da Juventude, que eu trabalhei muitos anos, inclusive quando morei aqui no Piauí, fui o assessor regional do Piauí, da Pastoral da Juventude, e aí a música foi surgindo como uma necessidade, primeiro, de animar a vida dos jovens, e depois também de animar a vida das comunidades. Então, as composições também, muitas delas, têm um pouco o caráter mais litúrgico, de formação da liturgia.
Olha, gente, o padre Eliomar Ribeiro confessava que antes mesmo da gente iniciar essa entrevista, que já são 35 músicas compostas por ele. Padre, que dom é esse que o senhor coloca à disposição da igreja através dessas canções? É isso, é um dom. Eu recebo isso como um dom. Algumas experiências musicais que eu fiz nesses anos todos foi realmente uma experiência de dom divino, de dom de inspiração, seja da letra, seja da música. E outras, às vezes, a necessidade do momento. Uma comunidade que pede um canto. Me lembro que quando eu estava na Paraíba, em 1987, a primeira Romaria da Terra da Paraíba, pediram que eu fizesse uma música para a Romaria. Então, nasceu um canto para os 2 mártires da época da Paraíba, nasceu uma música para a Romaria. O senhor comentava também comigo antes que a sua primeira composição foi uma canção voltada para Nossa Senhora. Que significado Maria tem na sua vida e que inspiração ela lhe conduz para essas canções também, né? Então, Maria, para a vida da igreja, para a minha vida pessoal, tem essa dimensão que o Papa Francisco acabou de dizer esses dias. Maria é mãe. Mais que qualquer outro título, ela é mãe. Então, ela é a nossa mãe. Por isso, para mim, a imagem da primeira canção que fiz para Maria é de uma Maria que acompanha a dor, o sofrimento, as agruras e também as alegrias do seu povo. A música se chama Maria Libertadora. Foi gravada pela CNBB na campanha da Fraternidade de 1980, essa música. Então, é a Mãe Terna que cuida, que acompanha a gente, que nos apresenta e que nos coloca com o Filho Jesus. Padre Eliomar Ribeiro, que veio participar da primeira concentração do apostolado da oração e que traz, então, essa experiência também de formação. Como, então, que o senhor atua nessas formações? De que forma o senhor traz essa mensagem do Sagrado Coração de Jesus para essas pessoas, para momentos como esse? Na igreja, hoje, muitas vezes, se olha para o apostolado e diz assim, mas são muito idosas, são pessoas de muita idade. E parece que alguns desprezam isso. Eu tenho me admirado. Por quê? Porque acompanhar essas senhoras dá uma alegria muito grande. São senhoras que estão aí para o que a paróquia pedir, para o que a pastoral pedir, para o que a igreja pedir, para o que o padre pedir. Então, minha missão, primeira, é animar. Eu venho para dizer, olha, a oração não envelhece, vocês estão numa idade de ficarem mais tranquila, mas continuar oferecendo a vida de vocês, continuar a fazer o bem que a igreja pede de vocês. Então, essa é a minha primeira missão. Segunda é de formação, ajudá-las a compreender essa dimensão de sustentar a missão com a oração e da dimensão também da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, que foi dada ao apostolado com uma missão: cuidar da devoção, cuidar do culto, cuidar da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, que é também missão do apostolado da oração. Padre Eliomar, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa Em Tuas Mãos. Seja sempre bem-vindo a Teresina e quando retornar à nossa cidade, nos visite, certo? Eu agradeço muito essa oportunidade. Voltar a Teresina é sempre uma alegria. Aqui eu tenho muitos amigos, tenho muitas pessoas que eu queria mandar, inclusive, um abraço. Professora Marli, que é musicista, liturgista, Marli Gondim. Professor Alcides Valeriano, que foi meu professor de violão, né? Morava naquela época no Dirceu. Então, muitas pessoas queridas que a gente acompanha de longe e de perto no coração. Ok, muito obrigada. Então, agora vamos escutar Padre Eliomar Ribeiro na manhã deste domingo aqui no programa Em Tuas Mãos. Shot da solidariedade para que a gente possa dançar sobre a dor, dançar sobre a miséria, dançar sobre as injustiças, possa cantar e dançar a vitória da vida. Solidariedade é amor no coração, é vida vivida em favor do nosso irmão. Solidariedade é amor no coração, é vida vivida em favor do nosso irmão. Solidária é ser ternura, ter caminho e amizade, abraçar a caminhada buscando fraternidade. Solidária é ter ternura, ter carinho e amizade, abraçar a caminhada buscando a fraternidade. Solidariedade é amor no coração, é vida vivida em favor do nosso irmão. Solidariedade é amor no coração, é vida vivida em favor do nosso irmão.
Várias vezes durante esse período da Páscoa, eu fui interrogado por pessoas que diziam assim: mas, Dom Jacinto, como é que se explica? Uma hora, Jesus ressuscitado, basta falar, a pessoa reconhece a sua voz. Outra hora ele fala e a pessoa não reconhece. Uma hora ele se apresenta, olhando para ele já sabe quem ele é. Outra hora caminha como com os discípulos de Emaús e não sabe quem ele é. Como se explica isso? É uma boa pergunta. A chave de tudo isso, irmãos e irmãs, que nos dão a alegria de estar conosco nesse programa Em Tuas Mãos, a chave de tudo isso é a realidade de que Jesus ressuscitado é o mesmo que foi crucificado, mas o estado de vida dele não é mais o mesmo. O crucificado é o mesmo ressuscitado, mas a natureza do corpo de Jesus já não é mais a mesma com que ele morreu na cruz. Ele tem agora um corpo glorificado, um corpo totalmente penetrado pelo Espírito Santo. Isso faz com que a sua realidade não seja mais a mesma. E olhe que Jesus fez questão de mostrar isso. Primeiramente, ele apresenta, logo no início, ele apresenta as suas chagas. Apresenta para os discípulos reunidos, apresenta para Tomé. Olha aqui minhas chagas, para dizer, não é outro não, sou eu mesmo, o crucificado. Já com Maria Madalena, ela só o reconhece quando Jesus diz Maria. Ora, será possível que em menos de 72 horas, quem andou tanto tempo com Jesus e esteve até o pé da cruz, não saberia mais como era o rosto de Jesus e como é que seria a sua voz? Mas Jesus se dá a conhecer naquela hora pela voz, Maria. E ela reconhece ser Jesus, diz Rabone, mestre. Já os discípulos de Emaús conversaram com ele ao longo da estrada e não reconheceram pela voz. Mas quando ele partiu o pão na hospedaria, se deu a conhecer. E ele, era Jesus. Por isso é que o nosso coração se ardia quando ele falava das Escrituras e nos explicava as profecias e os salmos. Quer dizer, essa figura de Jesus, ora reconhecível, ora não reconhecível, é só para dizer, ele é a mesma pessoa, mas está em situação diferente. Ele ora é reconhecido, ora não, é ele que se dá a conhecer. Tal como ele disse em vida, antes da crucifixão, que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É isso. A fé não é uma evidência. Deus se revela e a pessoa dá o seu consentimento pela fé. O ressuscitado se apresenta e aqueles que nele creem passam então a ter a experiência de Jesus. Para nós que temos a graça da fé, vem o convite. Façamos a experiência de Jesus. Então sua voz, como a voz do bom pastor, se tornará a nossa guia. Também a contemplação dele, da sua vida, da sua obra, se tornará o caminho para nós. Tenha um bom tempo de Páscoa. E por hoje é só, mas antes vale aquele último lembrete de que você pode também nos acompanhar nas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, sempre atualizando um pouco mais sobre a nossa programação. A você, um mês de maio repleto da doçura de Maria. E a gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.